Ganhar o Oscar pode ser o ápice da carreira de um ator ou uma atriz, especialmente aqueles que fazem filmes falados em inglês. Quando se vence a estatueta, imagina-se diversas portas abertas e grandes filmes no futuro desse artista. Certos casos até que são assim, mas tem muita gente que logo após ganhar o Oscar começa a emplacar uma série de filmes desinteressantes, fracos ou mesmo bombas. Nesse vídeo aqui eu trago 5 casos de grandes nomes do cinema que não tiveram uma carreira tão boa pós vitória no Oscar. Uma das capas mais icônicas da revista 7 trazia o Matthew McConaughey de destaque ao lado de outros grandes nomes do cinema americano, como por exemplo o Paul Newman, apostando que o McConaughey ele conseguia trazer o charme de um galã com o talento de grandes nomes da história do cinema de Hollywood. O começo da carreira dele até apontou realmente para isso, quando ele fez filmes como Amistade, Contato e também Tempo de Matar. Porém, nos anos 2000, o astro começou a fazer uma série de comédias românticas bem sossas, aproveitando apenas o fato dele ser um bonitão desejado por mulheres e homens nesse planeta inteiro. A virada, porém, veio a partir de 2011. Neste ano, o Matthew McConaughey viveu o repugnante vilão de Killer Joe. Daí em diante, emendou uma grande atuação atrás da outra, entre elas O Poder e a Lei, Magic Mike, Amor Bandido, O Lobo de Wall Street, até chegar a Clube de Compras Dallas, drama pelo qual venceu a estatueta na cerimônia de 2014. Logo após ganhar o Oscar, o Matthew McConaughey estrelou o polêmico, mas bem-sucedido Interestelar e também a excepcional primeira temporada de True Detective. Quando a gente imaginava que a carreira dele só ia para cima, não tinha mais como parar, o astro começou a protagonizar uma série de filmes bem mais ou menos. Ao lado do Gus Van Sant, estrelou o fiasco O Mar de Árvores. Ouro e Cobiça e Um Estado de Liberdade ficaram pelo meio do caminho, assim como White Boy Rich e Magnatas do Crime. Houve tempo ainda para filmes tenebrosos, como A Torre Negra e Calmaria. Quem sabe uma nova temporada de True Detective não ajuda o Matthew McConaughey a entrar nos eixos de novo. Seria bem bom e acho que ninguém reclamaria. Por mais que eu adore, ache linda, fofa a Anne Hathaway, não tem como ficar fora dessa lista. Afinal de contas, desde a vitória dela no Oscar 2013 em atriz coadjuvante por Os Miseráveis, ela praticamente não acertou mais nada ao longo desses últimos anos. Teve de tudo. Comédias simpáticas, como Um Senhor Estagiário, animações bobinhas, como Rio, e filmes decepcionantes, como 8 Mulheres e um Segredo, A Última Coisa que Ele Queria e O Preço da Verdade. Mas o que não faltou mesmo foram bombas, entre elas Colossal, Alice através do Espelho, Convenção das Bruxas e Lock It Down. Como a esperança é a última que morre, quem sabe Armageddon Time, o filme lançado no passado do James Gray, não tenha sido a luz no fim do túnel para que a Anne Hathaway retome a carreira com filmes melhores. Quem viveu o início dos anos 2000 sabe muito bem o tamanho que o Russell Crowe atingiu naquele período. O cara era o astro do momento e adorado pelo público, crítica e também pela indústria. A prova disso foi ele quase ter alcançado o recorde do Spencer Tracy e Tom Hanks de vencer 2 vezes consecutivamente o Oscar de melhor ator por Gladiador e Uma Mente Brilhante. O astro ganhou apenas pelo épico do Ridley Scott. Porém, tudo apontava que a segunda, terceira, quarta estatuetas viriam com o tempo, e Mestre dos Mares aumentou essa sensação.
Dali em diante, porém, o astro nunca mais atingiu esse patamar. Um Bom Ano, Rede de Mentiras e A Luta pela Esperança não corresponderam toda a expectativa gerada. Já em O Gangster, ele foi simplesmente engolido pelo Denzel Washington. O melhor filme dessa fase é o suspense subestimado Intrigas de Estado. Se Robin Hood está na galeria dos piores trabalhos da carreira do Ridley Scott, Os Miseráveis mostrou que o Russell Crowe, para cantar, é um pouco sem ritmo. Já Noé foi um dos últimos trabalhos dele antes de entrar em uma fase mais leve, em que parece que cansou de ser levado tão a sério. Nessa leva estão filmes como Dois Caras Legais, A Múmia, Fúria Incontrolável, Thor, Amor e Trovão e o recente O Exorcista do Papa. O próximo caso é surreal. Como uma 2 vezes ganhadora do Oscar de melhor atriz, não é chamada ou não consegue participar de grandes e melhores produções. Após vencer por Menina de Ouro, a Hilary Swank chegou até emplacar 3 produções importantes entre 2006 e 2007. Estão nessa lista Dália Negra, do genial Brian De Palma, o sucesso PS Eu Te Amo e o drama Escritores da Liberdade. Depois disso, de relevante mesmo, somente a cinebiografia Amelia, o divertido Roubo em Família, do Steven Soderbergh e o ótimo Dívida de Honra. Por outro lado, sobraram filmes bem esquecíveis, 55 Passos, Fatale, Tudo o que Tivemos e Mary e Martha. Na Netflix, a Hilary Swank até chegou a ter uma série protagonizada por ela, chamada Away, mas foi cancelada logo na primeira temporada. Na minha visão, é o típico caso de uma estrela que, por não se encaixar nos padrões típicos da indústria, acaba sendo preterida muitas vezes, por mais talentosa que seja. Para fechar, outro caso curioso, aqui de um astro com muito prestígio, que até teve uma carreira muito boa após o Oscar, mas que já faz um tempo está devendo e bastante. Após viver altos e baixos em Hollywood nos anos 90, o George Clooney teve seu momento de glória no início do século, seja ao protagonizar o hit 11 Homens e um Segredo, seja ao obter prestígio junto à crítica e ao próprio Oscar, com Boa Noite, Boa Sorte. Na mesma época, o confuso Syriana rendeu a ele uma estatueta de ator coadjuvante, em meio a um período de muito carinho na indústria. Dá para dizer que até Gravidade, a carreira do Clooney pós-Oscar foi muito boa, afinal de contas, um cara que tem no currículo Conduta de Risco, Queime Depois de Ler, Os Descendentes e Tudo pelo Poder, a gente não pode dizer que teve uma filmografia ruim, pelo contrário. Porém, de 2014 para cá, o George Clooney, aí ele tem pisado muito na bola. Cada filme, olha, um pior que o outro. Na direção, o astro tropeçou em todos os seus últimos filmes. Foi assim com a comédia nada engraçada, Caçadores de Obras-Primas, Suburbicon, um wannabe dos Coen, porém sem a mesma ironia da dupla, O Sonolento, O Céu da Meia-Noite e Bar do Cilar. Uma obra que simplesmente não diz a que veio. Já como ator, apesar do esquecível Tomorrowland, o Clooney se saiu melhor, com o divertido Jogo do Dinheiro e o simpático Ingresso para o Paraíso, sempre em dobradinha com a Julia Roberts, com quem ele se dá muito bem em cena. Ainda assim, é muito pouco para um cara com tamanho prestígio e força como o George Clooney tem na indústria. E aí, levando em conta que são 10 anos dessa situação, fica a questão, o que ele está vivendo agora é uma fase ruim ou aquele momento de auge de grandes filmes foi uma exceção? Deixo a pergunta para vocês responderem nos comentários. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na sexta-feira eu tô de volta com mais um vídeo sobre o Oscar. A gente se encontra, até lá, tchau.